Vamos pro nosso quadro, Pobrezito. Top 10 graça do marketing digital. Antes de ir nesse quadro, marketing digital, o que é exatamente isso? Pô, é uma maneira de mostrar para as pessoas o que ela precisa e onde você tem essa disponibilidade de maneira fácil e clara na internet. Tá. É venda online. É isso, tá bom. Mas não necessariamente venda, ele pode ser simplesmente para ele ter audiência. Tipo, Sim, tem gente que quer ter audiência, tipo, quer ter nome, né? Tipo, quer ter um... Pô, o Boteco do João. Caramba, ninguém conhece esse bagulho. Às vezes o cara pode estar no Instagram só para que seja conhecido, mas não necessariamente para fazer venda lá. É que quando você coloca a venda como conversão, aí talvez faça sentido, mas é que se o cara quer vender uma ideia... Tá, e no final vai gerar ele vai mais vender venda uma ideia, mesmo que não seja dinheiro. Mesmo que ele queira, sei lá, ser presidente. Ele tá vendendo essa ideia para as pessoas, então ele precisa de audiência para vender essa ideia. Tá, boa. Galera, a gente já vai pegar umas dicas de como você ir pra internet com o Edu aqui, mas lembra, quem não é visto não é lembrado. E se tem uma coisa que é muito boa para você ser visto, se chama internet. Não sei se você sabe, tem um negócio chamado internet há algumas décadas aí, nem sei quando é, década de 90, sei lá. Se você não tá na internet hoje, se o teu negócio, se a tua loja, se a tua pizzaria, ó, como foi? 20 mil seguidores vocês conseguiram? Foi em 2 meses. Galera, o homem, sem ter a pizzaria, conseguiu 20 mil. Você tendo, não consegue nada. Vamos mudar esse quadro aí, porque você tem que ter uns seguidores aí. Não é só Pizza Hut, a tua pizzaria também tem que ter seguidor aí, né? Vamos pegar umas dicas já. Mas, Pobrezito, vamos pro quadro Top 10 Graça? Bora, roda a vinheta. Vamos lá. Top 10 Graça. Ô, Duda. Oi. Deixa eu falar uma coisa, ó. Nas últimos top de desgraça aí, você reclamou do meu erro de português. Dessa vez eu fiz direitinho, Duda. Você não usou o chat GPT não, né? Deixa eu ver, vamos ver se não tem erro mesmo. Dá uma olhada lá, Duda. Pensa na pessoa que escreve tudo errado. Ó, marketing. Tem alguma coisa errada aí, Duda? Já começou bem, né? Marketing de... Olha lá. É que é termo em inglês, né, Paulo? Termo em inglês você não manja muito, né? É marketing, né? Tô vendo. Ó, como que vai funcionar esse quadro aqui, Edu? A gente colocou ali 10 erros que as pessoas podem cometer na internet. Tá. Aí você pode ir falar sobre cada um, se você quiser, e depois a gente vai ranquear e colocar qual que é o pior de todos, o segundo pior e o terceiro pior. Tá? Então vamos lá. Copiar conteúdo de gringo sem adaptar para a realidade brasileira. Isso aí acontece? Não, acontece. Eu acho ruim, porque a gente é diferente, mas ainda não sei se ele entra no top 3. No top, porque tem muito conteúdo que funciona porque o ser humano, né? Sim. Ainda funciona. Gastar fortuna em equipamentos antes de ter estratégia. Pô, esse é ruim, hein? Complicado? Esse é complicado assim, cara. É que eu tô tentando ler os outros pra não dá pra voltar depois e mudar? Então vamos ler um de cada vez. Então vai. Ó, postar conteúdo sem consistência, uma vez por semana, depois some. Seguir tendências sem entender por que elas funcionam. Não estudar o próprio público. Nossa, isso é terrível. Falar o que você acha, não o que o seu público quer ouvir. Fazer marketing com M de Maria no final, ó. Fazer marketing de afiliados sem testar o produto. Criar conteúdo genérico que não tem diferencial nenhum. Mentir ou exagerar resultados para parecer bem-sucedido. Ignorar os dados e as métricas da própria conta. Gastar todo o orçamento em anúncios sem otimizar o conteúdo orgânico. Tá, vamos lá. Eu acho que postar conteúdo sem consistência deveria ir pro bronze. Pro bronze? Deixa eu pegar aqui a minha televisão aqui de... Essa Nem televisão. a Globo, hein? Nem a Globo tem uma TV dessa aqui, hein, gente? Tela Olha aí. digital, Duda. É tela digital. Eu não sei nem como é que chama, meu. Ó. É o pobre show aí com a tela dessa. Ó, você é louco. Qual que você falou que é o bronze? Cara, eu acho que postar conteúdo sem consistência, isso aí é péssimo. Ah, tá aqui. Tá, Isso então é esse é péssimo. bronze, né? Eu acho. Ó, nota 0 pra você. Explica pra gente essa ideia aí. Porque assim, você aprende enquanto você posta, entendeu? Eu assisti o seu vídeo que viralizou primeiro. Como amortizar. Ah, tá. E eu não ia amortizar nada, mas eu queria muito comprar um apartamento. E eu olhei aquilo, e aquilo é o conteúdo que funciona. Vocês precisam entender por que aquele conteúdo funcionou tanto. Imagina se aquela estética dele tivesse melhor, hein?
Entendeu? Tava bonito Nossa, o naquele bicho vídeo, tava hein? só o saci do grilo, cara. Mas Não ajuda. mudei muito, né? Mas até isso ajuda na identificação. Porque o vídeo é real, entendeu? Ele resolve uma dor. Ele ajuda as pessoas. Então, ele é um vídeo que todo mundo pensa assim, pô, alguém que eu conheço tá passando por esse problema. Tá. Assiste esse vídeo. Boa. Manda pra ele. Como que eu faço? Então, eu lembro que eu assisti o vídeo inteiro. Eu vi até você fazendo a amortização no aplicativo da Caixa. E aquele foi um vídeo muito bom. Só que se você tivesse feito ele e sumido, nunca mais você não ia dar nada, né? Sua vida não ia ser nada diferente do que ela era naquela época, entendeu? Verdade. Ela mudou porque você teve consistência. Consistência e pode ser uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por... Tem um... O mundo que a gente tá vivendo é assim, quanto mais você posta, mais rápido você aprende. Não significa que você tem que ficar com isso pro resto da sua vida. Porque eu acredito muito em marca, em criar marca. E criar marca não é sair postando qualquer coisa. Você tem que pensar, aprender, entender o que deu certo, mas o que a gente faz pra ter resultado nas marcas? A gente cria adaptação de formato. Cria o conteúdo, o primeiro conteúdo que tem resultado, a gente replica ele trazendo algo de bom que teve no outro até chegar uma hora que fica perfeito. Eu não sei se você já viu o que eles fazem com as frutas. O quê? Antes a banana, ela era cheia de caroço, ela quase não tinha a parte comestível. Isso é mutação genética. Ele pega uma banana que nasceu legal, um pouco melhor, e na próxima vez que ele planta, ele usa o DNA daquela espécie. Caramba. Na próxima ele faz de novo, até a gente ter as frutas que a gente tem hoje. Maiores, mais fáceis de comer, sem tanto caroço. Então é a mesma coisa com o conteúdo. Você vai adaptando e melhorando. Mas é interessante isso que você falou, né? Quanto mais a gente posta, mais a gente aprende mesmo, né? E aprende várias coisas. Aprende sobre o conteúdo, aprende a se comunicar, vai ficando mais desinibido, né? É tudo, é uma junção de fatores. Boa. Qual que é a segunda que você acha ruim demais ali? Ó, eu falaria que mentir e exagerar resultado não é bom. O problema é que as pessoas acreditam. Entendeu? Então o que é bom? Moral e o que é bom, de fato, pra ter resultado. Eu acho que vocês que precisam melhorar a cabeça de vocês para não acreditar em coisa mentirosa. Vai desconfiar, vai estudar a pessoa, vai entender o que ela faz, os resultados que ela teve pra acreditar. Colocaria como segundo. No prata. Mas eu não vou colocar no prata. Ah, não? Não vou, porque eu acho que é mais das pessoas que elas precisam aprender. Eu colocaria no prato, talvez, não estudar o próprio público e falar o que você acha legal, não o que eles querem. Aqui, né? Ah, tá. Então explica aí pra gente essa ideia. Um cara que tem um negócio e ele não pode cair nesse erro. Por quê? Porque não adianta se você não entende quem são as pessoas que vão comprar de você. Se o primo pobre, ele tem um público. Vou abrir esse jogo para as pessoas entenderem, porque isso é marketing, entendeu? Sim. Ele tem um público, pessoas que querem mudar de vida, que querem crescer, que precisam de uma oportunidade para mudar de vida. E ele traz as oportunidades. Porque ele sabe que vocês precisam mudar de vida. Esse é o público dele. O público que precisa sair da pobreza e conquistar, não precisa ser liberdade financeira, mas uma vida melhor. Boa. Ter uma casa, um apartamento, então ele tem que falar com vocês de um jeito. Agora, se ele começa a andar de Ferraris luxuosas, se ele coloca jaquetas de milhões de dólares, ele não é mais o primo pobre. Ele é o primo rico. E aí ninguém mais acredita nele, ele não vai conseguir cumprir a missão dele na Terra. Obrigado por esclarecer isso pros meus haters, viu? Parabéns, viu? Não adianta hatear, é isso. É estratégia pra conseguir falar com as pessoas que você quer ajudar. É o propósito. Bicho é escasso, viu? Bicho é escasso. Não, e você sabe que isso aí, muita gente questiona, né? Porque eu faço conteúdo pra pobre, como você falou. E eu posto realmente a minha vida como ela é. Mas tem coisa que eu falo de propósito por causa do meu... Por exemplo, hoje quebrou a resistência do meu chuveiro lá, né? Aí eu saí na rua, gente, o pobre não tem um dia de paz mesmo. Aí vai um monte de gente, você não é mais pobre, você não é... Tá, eu não sou mais pobre, você continua burro. Porque não tá entendendo que o meu conteúdo é pra pobre. Então eu tenho que adaptar tudo pra realidade que a pessoa se veja no que eu tô fazendo, né? Gera identificação. Sim, esses dias eu saí com o pessoal aqui da produtora, né? E eu tava conversando com um cara que ele é bem, bem rico mesmo. Ele falou, Duda, mas realmente, mano, você não gasta com nada. Eu falei, não, eu gasto. É que não faz sentido eu ficar divulgando isso, né? E nem ostentar, né? Nem ostentar. Não é você. E eu já não sou da ostentação mesmo. Mas eu me permito fazer, ir num restaurante caro com a minha esposa. Mas pra quê? Né? Aí alguém falou assim, Duda, você tem que mostrar isso aí pra inspirar o teu público. Cara, eu prefiro inspirar eles mostrando eu vendendo paçoca aqui no Terminal Lapa, que eu fiz um vídeo fazendo isso, né? Inspirar ele a fazer uma renda extra, mais do que ficar postando coisa de ostentação. Isso não vai virar um mentiroso. Mesmo que você tenha condições, a pessoa talvez nunca chegue porque ela não vai passar pela mesma trajetória que você, né? Exato, exato. Mas muito bom isso aí, né? Cara, você tem que falar pro teu público. Se eu começasse a falar para rico, já não faria sentido nenhum. Da mesma forma que, por exemplo, eu não vejo tanto sentido um canal, sei lá, vamos botar aqui um Thiago Nigro, um Bruno Perini, falando sobre coisa para pobre. Porque o próprio Perini, quando veio, ele falou, Duda, o meu público é classe média, média alta e tal.
não combina. Né? E outra, não vai ajudar o público, não vai resolver a dor deles. Eles estão querendo saber onde aloca o dinheiro. Você precisa que eles aprendam como conseguir um pouco do dinheiro. Entendeu? É isso, são etapas. E é super importante todas as etapas, porque tem muita gente que nunca vai ficar rico. Mas ele vai conseguir parar de ser pobre. Lascado, né? Entendeu? Passar fome, necessidade. Ele vai conseguir entender que se eu vendo uma paçoquinha, se eu faço isso, se eu amortizo o meu financiamento. Porque amortizar financiamento é de pobre. Sim. Que precisa ter sua primeira casa. Então quem vai assistir é a pessoa que precisa dessa ajuda. Então faz todo sentido. As pessoas têm que parar de criticar uma coisa sem entender e começar a pensar que vocês estão sendo manipulados o tempo inteiro se vocês não entendem o jogo da vida, entendeu? Ele tá querendo ajudar o propósito do negócio, entendeu? Eu acho que é muito sobre isso. Da hora, muito bom, mano. Agora, o pódio, o primeiro colocado. Qual você acha que é o pior de todos aí, mano? Cara, eu acho que tem alguns que são ruins, eu não sei se pode pôr mais de um. Pode pôr, vai. Mas eu acho que assim, você criar conteúdo genérico que não se diferencia é perder tempo. Não fede nem cheira. Você não tá nem analisando métricas. E aí o outro que entra seguiria ignorar os dados e métricas da própria conta. Como que seria isso? Como que a gente analisa as métricas da... Peraí, cadê? Criar conteúdo genérico, né? Que não se diferencia. E não analisa métricas. Ignorar os dados, tá. Então esses aqui são muito ruins. Muito. Como que seria esse negócio de ignorar os dados? Como que a gente descobre isso? Vou tentar dar um exemplo prático, porque o ser humano aprende 80% mais com histórias do que com dados. Se eu falar que tem que fazer isso porque cientificamente funciona, a pessoa não vai aprender. Agora, se eu contar uma historinha pra ela, que coloque ela na situação e ela consiga se colocar na situação, é mais fácil dela entender. Tá. Então vamos supor que você todo dia vai no mercado e aí você quer comprar, sei lá, você compra maçã. Todo dia. E aí você começa a perceber que a maçã tá ficando mais cara. Só que você compra maçã. Só que seu orçamento não tá dando mais pra comprar maçã. E aí chega uma hora que a maçã tá 10 vezes mais cara. E você continua comprando maçã e no fim do mês você não sabe porque as contas não fecharam. Tá. Porque você não analisou dados. Você não analisou que aquilo ficou mais caro, que você deveria mudar a rota. Então, saber entender os dados, analisar os dados é extremamente importante pra você conseguir criar conteúdo que não é genérico, que se diferencia. Tá. Você faz 10 vídeos, um viraliza. 10 vídeos e um viraliza. Você vai continuar fazendo outros vídeos? Pega o vídeo que viralizou e faz de novo. Segue um novo conceito, numa nova ideia. Não precisa ficar inventando a roda o tempo inteiro. Tá. A roda funciona. É igual você tentar tirar uma pedra pesada do chão. É muito difícil. Só que se é uma pedra redonda, você está num morro, é só uma vez que vai fazer força. Depois ela vai descer sozinha. Então, se você não analisa a métrica e não entende o que deu certo, você vai continuar errando pra sempre e nunca vai conseguir ter bons resultados. Boa, tá bom, muito bom. Caramba, da hora. Então, ó, cuidado, você que quer criar conteúdo aí, ó, seja diferenciado, analise os dados e as métricas da sua própria conta, estude o seu público, você tem que falar coisa que faz sentido pro teu público. E a última, cadê? Seja consistente. Isso em todas as redes sociais, né, Edu? Isso é importante, né? Tipo, você ser consistente. Tipo, LinkedIn, Instagram, YouTube. Né? Acho que... Se você pensar que você quer crescer, você quer uma coisa grande, você quer, de fato... Esse ficou lá ele, hein? Você quer uma coisa grande, lá ele, hein, galera? Peraí. Mas se você quer crescer e você quer conseguir chegar em algum lugar, você precisa entender como funciona o jogo. Tá. E jogar as linhas do jogo. Não adianta querer inventar um jogo novo dentro de um jogo de alguém. O Facebook, Instagram, LinkedIn são todas plataformas que têm regras feitas por alguém. Ou você segue e usa um pouco disso pra crescer a tua vida, ou você não joga esse jogo. Não adianta você querer jogar o seu jogo, entendeu? Sim. Não vai funcionar. Olha uma coisa que aconteceu interessante, que tem a ver com duas coisas daqui, né? Primeiro, o do quem não é visto não é lembrado. Cara, eu tenho YouTube, tenho Instagram, tenho TikTok, tenho Facebook. E tava bem, muito bom. Aí a galera começou a falar, Duda, você não tem LinkedIn? Falei, cara, eu até tenho, mas não posto muita coisa. Aí o pessoal começou a falar, Duda, é muito importante, principalmente pra você que é palestrante, né, dá palestra em empresa e tal. O negócio lá é bom, mano, porque lá, tipo, parece que o LinkedIn tem um pouco mais de seriedade do que esses negócios de meme, de outras redes sociais, né? É mais, tanto que até falaram pra eu colocar uma foto legal. Aí eu postei uma foto lá. Mano, acho que 2 dias que eu tava lá, surgiu tanta coisa pra fazer, de convite. Eu pensei, caramba, mano. O que eu tô fazendo que eu não tô aqui E eu não tava lá ainda. Eu até falei pro pessoal aqui, né, cara, sobre a importância de estar no LinkedIn. Mas aí aconteceu uma outra coisa interessante que tem a ver com o negócio do público. Eu postei um negócio lá, de uma palestra que eu dei. Cara, no dia seguinte eu recebi lá no direct, lá, sei lá como é que chama as mensagens lá no LinkedIn, uma mensagem de uma diretora
de um dos maiores bancos dos Estados Unidos, que também tem, tipo, unidade aqui no Brasil, querendo fazer um vídeo comigo e me pagar uma grana violenta. Só que eu não aceitei. Por quê? Porque o que eles queriam não tem nada a ver com o meu público. Então, coisas interessantes, né? Primeiro, o estar lá me trouxe uma visibilidade que eu não tinha para um banco dos Estados Unidos, e eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu gosto muito do humor e tal, mas tem um lado sério do meu trabalho, tipo de palestra, participar de congresso e tal, né? Então, o estar lá me gerou visibilidade para uma galera que nem conhecia muito bem o Primo Pobre, porque é uma gente que não consome TikTok, né? Mas, ao mesmo tempo, me surgiu uma proposta muito boa, só que eu falei, cara, isso aqui não tem aderência, não tem relação nenhuma com o meu público. Que nem esses dias também, pelo LinkedIn. Um cara chegou e falou, Duda, eu trabalho com uma empresa de offshore, queria saber se a gente não pode fazer uma parceria. Offshore, para quem não sabe, é aqueles caras que tem tanto dinheiro que ele cria uma empresa no exterior, em Bahamas, e não é coisa ilegal, é legal isso, né? Cria... Eu falei, velho, mano, eu sou o primo pobre, não sou o primo rico. Então é interessante que consegui pegar 2 exemplos disso aqui que você falou, né? Estar no máximo de redes sociais, talvez. Estar em todas e entender como que elas funcionam. Tá. Jogar o jogo delas. Porque aí você consegue mostrar quem você é. O LinkedIn, eu também tive essa experiência tempo atrás com o LinkedIn. Muita coisa diferente acontece lá. É uma rede social ativa com pessoas que estão buscando trabalho ou dando trabalho. Então ali todo mundo tá querendo ganhar dinheiro, entendeu? Então não é a mesma coisa do TikTok, por exemplo, que você quer só se entreter, ou do Instagram que você quer se relacionar, ou do Facebook que você quer jogar. Então cada plataforma tem um tipo de funcionalidade e você precisa entender como ela funciona. O próprio YouTube mesmo cobra de você conteúdos constantes. Sim. Senão suas métricas caem. E se você não é regular, zoa tudo, né? O YouTube, se você não tem regularidade, você não tem resultado. Tá, boa, muito boa.